Oi, segundo médio! Bom, hoje vamos entrar numa nova vertente da arte. Não vamos colocar explicitamente uma linguagem artística, então não é uma corrente, mas um dos nomes importantes da arte americana, que é o Basquiat. O Basquiat foi um pintor neo-expressionista e grafiteiro e o primeiro afro-americano a fazer sucesso nas artes plásticas em Nova York. Jean-Michel Basquiat nasceu no dia 22 de dezembro de 1960. Seu pai, Jean Basquiat, era um ex-ministro do Haiti. Já sua mãe nasceu em Porto Rico. O seu pai emigrou para os Estados Unidos e abriu um grande escritório de contabilidade em Nova York. Sua família tinha um poder aquisitivo muito alto. E aos 3 anos, o Basquiat ele já criava caricaturas e desenhos que ele assistia na TV. Então, desde novo, ele já era um artista prodígio. Aos 4 anos, o seu pai trazia alguns papéis da fábrica e o Basquiat desenhava assiduamente, ele desenhava muito. E aos 6 anos, o seu hobby preferido era visitar os museus de Nova York com a sua mãe. Sua mãe, ela gostava muito, muito, muito de arte e incentivava muito o Basquiat a estudar. Tanto que o Basquiat falava 3 idiomas, ele falava inglês, francês e também espanhol. Aos 7 anos, ele passa por um grande trauma, ele é atropelado e fica internado durante um mês no hospital. E durante essa internação, a sua mãe compra um livro de anatomia para o Basquiat e o Basquiat estuda no hospital a anatomia. Infelizmente, por conta desse acidente, ele teve que tirar o baço e o seu braço ficou todo dilacerado e machucado. Nos anos de 74 e 76, o seu pai muda-se para Porto Rico. No entanto, o Basquiat ele sofre muito porque os pais acabaram se separando. E ele começa a ficar um adolescente muito, muito rebelde. E ele foge de casa, dorme na rua durante 2 semanas, depois volta. Ele fica revoltado com essa separação e também pelo fato de ter que se mudar para Porto Rico. O Basquiat não tem uma formação, ele não termina a escola sequer. Então ele tem uma formação bem questionável, porque ele é uma pessoa muito mais autodidata em aprender sozinho do que dentro de uma universidade ou de uma escola, que é contestado por algumas pessoas, mas que também é um artista admirável. Ele falava 3 línguas, ele tinha toda uma estrutura com diversos artistas, então ele era uma pessoa extremamente inteligente. No entanto, ele não se desenvolveu tanto por não ter concluído nem ao menos o ensino médio. Na escola ele conhece um amigo chamado Al Dias, e esse amigo dele também pinta, também desenha, grafita, e a partir de então eles criam um personagem chamado Samu, e esse personagem vai seguir eles ao longo de muito tempo durante esses grafites pela cidade de Nova York. Esse personagem é inspirado numa pessoa que vem de uma religião falsa e através disso consegue dinheiro em cima das pessoas. Então é um personagem que critica o sistema e também o capitalismo. E aí, depois de uma briga com esse amigo dele, o Al Dias, eles decidem a parar de se encontrar e de grafitar. Aos 18 anos, ele vai morar com uns amigos e começa a vender grafites pintados em camisetas. Basquiat então monta uma banda com esses amigos e começam a tocar pelas noites. Então o Basquiat tem muito contato com músicos e de repente ele vai entrando por vários ambientes artísticos. Então ele conhece músicos, pintores, grafiteiros, o pessoal do hip hop. Então ele começa a ter uma gamatura de arte que o cerca. Então ele vai conhecendo várias personalidades como Madonna, David Bowie. Então ele vai entrar nesse universo musical também. O Basquiat, mesmo com a banda, ele não tinha como se sustentar, ele não tinha um trabalho, não tinha uma renda. Então ele começou a fazer cartões postais com seus desenhos e vender pela cidade de Nova York. E aí ele foi abordar os clientes de um restaurante e dentre eles, quem estava lá? O Andy Warhol.
E aí ele ofereceu um cartão postal para o Andy Warhol, o Andy Warhol aceitou, comprou dele, mas o curador que estava junto com o Andy Warhol, um amigo, decidiu pedir pro Basquiat sair de perto dele, se dispensou o Basquiat. Esse foi o primeiro encontro real dos dois. Futuramente eles iam se encontrar e se tornar amigos. O Basquiat ele começa a conhecer muitas pessoas e personalidades. E ele acaba conhecendo Keith Haring, que foi o artista do pop art que serviu de inspiração para o Romero Brito. E o Keith se apaixona pelo Basquiat, o adorou e acaba fazendo uma obra para o Basquiat com várias coroas inspiradas também na obra do Basquiat. Então foi um presente muito importante que ele recebeu do artista que ele tenta admirar. Então ele começa a pintar e ele faz a sua primeira exposição num prédio abandonado na Times Square. E esse prédio ele vai receber diversas personalidades distintas. Então naquela mesma exposição a gente tinha artistas contemporâneos, então os artistas estavam produzindo material naquele momento, pessoal da música, pessoal do hip hop, pessoal do grafite. Então foi uma junção de várias tribos num lugar só. Então o Basquiat ele tinha essa conexão entre todos os mundos. O Basquiat conhece um diretor chamado Glenn O'Brien, que convida o Basquiat para ser o grande protagonista do seu filme. O Basquiat grava esse filme, no entanto, ele só é lançado no ano 2000. Em 84, o Basquiat vende sua tela Antarctic Old School por R$19 mil, que para sua época já era um valor muito estimado por um artista ainda em ascensão. No entanto, no ano de 2017, essa mesma obra foi vendida por apenas $110 milhões. Em 1983, Basquiat produziu um disco de rap chamado Beat Boop e também desenhou a capa do álbum. Nesse mesmo período, o Basquiat ficou sabendo de uma notícia muito triste, que foi sobre um grafiteiro que estava pintando um muro e os policiais abordaram e acabou sendo preso. E nessa prisão ele sofreu graves ferimentos e morreu por conta disso. Então Basquiat ficou muito mal e chegou até a dizer que poderia ter sido ele. Por que não? Então a gente percebe, vai se ressignificando. Ali nos anos 80 era visto como uma poluição visual, era visto como vandalismo, muito parecido com o que vimos hoje em relação à pichação, né? Como realmente um vandalismo fora da lei. Então percebo que como a arte ela vai evoluindo. Hoje em dia os murais como Gêmeos, do Cobra, são pagos pelas instituições que prendiam essas pessoas no passado. Então, quanto é importante a gente valorizar o artista e também a arte contemporânea, porque por mais que a gente não entende naquele momento, ela vai se reverberar e ela vai ser passada para outras décadas como realmente uma arte verdadeira. Entre os anos de 82 e 85 foram os anos mais produtivos para o Basquiat. Ele produziu muitas obras, vendeu muito e também foi um período que ele conheceu o Andy Warhol e se tornaram ali grandes amigos, chegando a produzir obras em conjunto. Eu já passei para vocês na aula do Andy Warhol, mas eu vou passar de novo para vocês recordarem. Em 1987, o Basquiat recebe a notícia que o Andy Warhol morreu e ele leva um choque. Porque o Andy Warhol foi fazer uma cirurgia ali de rotina, foi algo muito simples e de repente ele morreu no pós-operatório. Então você imagina você receber uma notícia de um amigo que foi fazer uma cirurgia bem simples e ela morre. Então é assustador. E inclusive ele já estava numa fase destrutiva, então ele estava usando muita droga, muita bebida alcoólica e isso foi acarretando e piorando conforme os anos foram passando. E no dia 12 de agosto de 1988, aos 27 anos, precocemente, o Basquiat morre de overdose de heroína e cocaína. Bom, agora vamos entender o porquê que esse artista é tão importante na história da arte.
Bom, primeiro ponto, vamos às características que torna a pintura dele tão expressiva. A primeira característica que vem de uma linguagem artística é o neo-expressionismo. Toda vez que nós vemos um neo na frente de um termo artístico, é sempre uma revisita. Então é como se a gente utilizasse e revisitasse, criasse uma onda de pessoas que estão fazendo esse mesmo trabalho. Então, por exemplo, se a gente estivesse no Brasil, todos os grafiteiros pintando de uma maneira impressionista, a gente teria uma neo-impressionismo, entendeu? Então seria uma revisitação daquela linguagem artística que já existiu. Então o neo-expressionismo é esse fator que conduz à leitura do Basquiat. E o que é o expressionismo? O expressionismo é você expressar as suas emoções sem necessidade de colocar a figura, o figurativo, pode ser uma coisa mais abstrata, tudo bem? E você também usa algumas figuras, mas umas figuras mais simbólicas, sem a necessidade de apresentar o real, a realidade. Então você pode mexer com a cor, você pode mexer com a forma, com a proporção. Basquiat utiliza muito ícones, então a gente vai ver sempre coroas, que era um símbolo bem marcante dele, caveiras, fogo, água, elementos também vão ser trabalhados, roda, então coisas bem simples, bem brutas, mas que trazem um significado rápido, uma leitura rápida. Isso daqui é uma roda, isso daqui é uma coroa, é um esqueleto, então a gente vai bater o olho e vai entender o que significa aquela forma. Mesmo ela estando distorcida, a gente consegue compreender o que aquela imagem, aquele ícone está passando pra gente e expressando através do traço e também da cor. Materiais diversos. Ele utiliza porta, janela, porta de armário, parede, ferro, lata, tudo que vocês imaginarem de material, ele vai utilizar para criar pinturas. Inclusive, quando ele morava na casa de alguns amigos, do nada a parede aparecia pintada, então ele não tinha esse limite de materiais, então ele tinha uma coisa bem abrangente, ele pintava em qualquer superfície. Um termo que eu acho muito legal, que alguns críticos chamam Basquiat, que é um primitivo intelectualizado, então ele usa materiais, ele usa a temática muito simples e ao mesmo tempo ele passa uma reflexão muito à frente do seu tempo. Então ele consegue ser crítico e ao mesmo tempo simplório. Então é uma arte muito acessível. E isso entra também muito de acordo com o que o grafite é hoje em dia. A gente consegue observar um grafite ele ser bem mais acessível do que propriamente uma arte contemporânea que a gente vai ver em algum museu e às vezes não entende nada. O que também é interessante, porque a gente vai poder abordar outras vertentes. Então, não entender nada no museu não significa que o artista não está trabalhando, muito pelo contrário. É uma leitura que é mais aguçada, então eu tenho que pensar um pouco mais, eu tenho que refletir um pouco mais o que aquele artista me trouxe, ou o que ele está propondo, é para eu pensar, é para eu criar. Então a gente vai desmembrar o que é a arte contemporânea, que é bem mais complexo de se entender e ao mesmo tempo muito fácil. Mas ele tem essa leitura mais didática, essa leitura mais fácil, de fácil acesso, inclusive. Então vamos conhecer as obras agora do Basquiat, finalmente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Basquiat. É um artista super importante. Ele quebra as estruturas convencionais da arte, ele quebra também os padrões da sociedade. Ele estando nesses ambientes que propagam a arte,
como algo elitista, ele quebra essas barreiras criticando o próprio capital. Então é um artista importantíssimo para a sua época e infelizmente nos deixou muito cedo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.